Bom, é isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos na nossa web aula de estágios. Eu sou Bruna Caritá, sou coordenadora do Polo Piracicaba Alto, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os estágios, falar um pouco sobre os documentos, que a base de documentos é a mesma para todos os cursos. Oi, Sara, tudo bem? Diferenciar um pouquinho o que é o estágio obrigatório, o que é o não obrigatório, como faz para vocês fazerem o pedido do termo de compromisso, preenchimento dos documentos, entrega, prazos. Então, para vocês passarem o estágio aí com tranquilidade, que estamos no início do semestre, tem tempo de sobra aí para vocês realizarem as horas de estágio, preencherem os documentos e entregarem lá dentro da disciplina. Antes de eu iniciar a gravação, eu falei, então, caso vocês tiverem dúvida durante a minha fala, pode me interromper, abrir o áudio, chamar, levantar a mãozinha e fazer a pergunta, ou se vocês preferirem colocarem a pergunta no chat, no final da explicação eu também dou uma olhadinha lá e vou respondendo os questionamentos. Certo? Essa aula está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube e também por e-mail o link para os alunos que não conseguiram participar hoje, tá? Então, nós vamos falar sobre estágio obrigatório, campo de estágio, carga horária, dispensa docente para alunos específicos do curso da licenciatura, carta de apresentação de estágio, abertura da disciplina, o manual e os outros documentos, como fazer todos esses preenchimentos, calendário e prazos, e depois o Fale com a Tutoria e o contato com o PO, tá? Aí, pessoal, vamos lá. O que é o estágio? A regulamentação do estágio. O estágio é uma atividade obrigatória para alguns cursos, tá? Ele integra a formação acadêmica e disciplinas regulares obrigatórias. Então, o objetivo é justamente proporcionar uma parte profissional, né, para esse aluno antes que ele vá para o mercado de trabalho, tá? Então, existe aí a lei número 11.788, de setembro de 2008, colocando a obrigatoriedade do estágio e especificando cargas horárias, tá? Então, dependendo do curso, pode ser que você tenha o estágio de 100 horas, 150 horas, 200 horas. Para os cursos de saúde, ainda chega a 240 horas, tá? Então, ele é uma disciplina obrigatória e o aluno precisa realizar essas horas durante o semestre, tá? Eu vou explicar também mais para frente que isso. Não posso passar essas horas de estágio para outros meses ou para o próximo semestre. Então, quando abre a disciplina de estágio para o aluno precisa cumprir o estágio naquele semestre, tá? E aí, pessoal, a gente tem dois tipos de estágio que às vezes geram um pouco de dúvidas aí dos alunos, tá? Então, o que regulamenta o estágio obrigatório ou não obrigatório? A lei do estágio, né? Existe uma lei, depois existe lá pelo Gov, vocês podem visualizar, né, todas as cláusulas aí dessa lei, mas uma parte mais importante disso fala da carga horária, tá? Então, para vocês que vão fazer o estágio obrigatório ou não obrigatório, carga horária máxima de 6 horas diárias, tá? Ou 30 horas semanais, somando os dias aí da semana, tá? Então, existem esses dois tipos de estágio. Eu vou falar especificamente do estágio obrigatório e os documentos, né? Vamos entender que o estágio obrigatório é aquele que está na matriz curricular, que faz parte do seu curso, que você precisa cumprir para se formar, tá? E ele é sem remuneração. Já o estágio não obrigatório, remunerado, você pode fazer em qualquer outro momento do seu curso, né? Aí, algumas empresas ou escolas, né, se for na área da licenciatura, dão uma bolsa para esse aluno poder fazer o estágio, né? Por isso que ele chama estágio remunerado, tá? Mas a gente vai falar especificamente aí do estágio obrigatório, que é o que vocês precisam fazer para se formar, certo? Então, quais são os cursos que exigem o estágio obrigatório? Todas as licenciaturas e cursos de formação pedagógica, todos eles, sem exceção, tá? Alguns cursos de bacharelado também exigem, que é o caso de educação física, jornalismo, as engenharias, ótica, optometria, serviço social, enfermagem, especificamente os cursos de enfermagem e ótica, optometria, que eu não sei se tem alunos aqui desse curso, mas eu acredito que não. O aluno ele não precisa procurar o campo de estágio, ele tem que realizar o estágio presencial lá na nossa sede INTO ou SAL, tá? É uma particularidade desses dois cursos aí para o estágio. Para você ver se você tem estágio obrigatório ou não, você pode acessar lá o seu histórico, ou lá no seu Blackboard, se você tiver com ele aberto, ele vai estar lá no rol das disciplinas semestrais, tá? Dentro da disciplina também tem todas as informações, os documentos, carga horária e tudo mais.
E aí, pessoal, quantas horas eu devo realizar? Essa é uma dúvida bastante frequente dos alunos, porque quando você olhar lá na sua disciplina e você clicar no seu manual, você vai abrir 1 milhão de manuais, vários cursos. Artes visuais, não sei o que, você tem que procurar o manual do seu curso, tá? Eu fiz alguns acessos suportes e eu percebi isso, que tem vários ali visíveis, né? Mas é importante você procurar o manual de estágio do seu curso, baixar e fazer a leitura para que você entenda ali o que você precisa fazer naquele estágio, qual o campo de estágio. Tem a carta de apresentação também. Vocês vão visualizar a carta de apresentação na disciplina de estágio. Quando você baixa ela, o aluno precisa preencher a carga horária, o nome, o RGM e tal. Mas tem um acesso lá na área do aluno que a carta já vem preenchida e eu vou mostrar para vocês que fica muito claro a carga horária do estágio e também já fica um documento para você apresentar no campo quando você for pedir o estágio, tá? Lembrando que a vigência do estágio é no semestre vigente. Então, eu fiz o estágio semestre passado e fui reprovada. Eu posso aproveitar essas horas do estágio do ano passado para esse semestre? Não, não pode. Você tem que fazer o estágio no semestre vigente e todos os documentos têm que estar com a data do semestre vigente, tá, pessoal? Essa carta de estágio que eu mencionei, ela fica lá na área do aluno em emissão de documentos, ela fica aqui, ó, carta de apresentação de estágio. Então, se você tiver o estágio obrigatório na sua grade aberta este semestre, você consegue aqui selecionar a disciplina e gerar essa carta, tá? Por que que eu falo da geração por este caminho e não lá dentro da disciplina? Porque quando você gera pela área do aluno essa carta, ela já vem com todos os seus dados aqui, o seu curso, né? O caso que eu peguei de um aluno, vai vir o seu nome, o seu RGM, isso aqui eu tirei por conta da LGPD aí do aluno, mas tem aqui o curso, a série, o nome da disciplina e a carga horária do estágio. Tá aqui, ó, 80 horas. Então, não sei se está muito pequeno aí para vocês verem, deixa eu dar mais uma aumentadinha aqui. Então, na carta que vocês têm acesso pela área do aluno, já vem com todas essas informações já prontas, tá? Tô com dúvida, porque lá no meu manual fala que pode ser 100, 150, 200 horas, porque o manual ele é geral, tá? Então, você pode ir lá na sua área do aluno, emissão de documentos, emite a carta de estágio, que lá vai estar certinho a carga horária, certo? Inclusive o nome da disciplina, que você está matriculado ali no semestre e tudo mais. Por que que essa carta é importante? Porque é o aluno que vai a campo procurar o estágio, tá? A não ser naqueles outros cursos que eu mencionei de enfermagem e ótica, tá? Que aí o aluno vai direto lá no Paulo 7. Mas quando é para todos os outros cursos, educação física, engenharia, licenciaturas. Lembra que o estágio ele é pré-profissional? Então, você pode mapear os campos de estágio próximo do seu trabalho, próximo da sua casa, ou empresas que você gostaria de iniciar um contato, um network para fazer um estágio obrigatório, para você poder realizar o estágio. Aí você vai lá sem nada na mão? Não, você vai imprimir sua carta de estágio, levar ela como um documento para se apresentar para a empresa ou para o local que você vai pedir o estágio, justamente para eles entenderem que você é um estudante regularmente matriculado e quantas horas de estágio você precisa fazer. Então, esse é um documento que vocês podem levar aí quando vocês forem a campo para buscar o estágio de vocês, certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo certo? E vou seguindo, tá? Exclusivo para os alunos da licenciatura, existe lá na disciplina a dispensa docente. O que é isso? Os professores que... Pode falar, Ramon. Pode falar. Aqui eu estou vendo aqui no meu semestre, não tem essa matéria do estágio, então esse semestre não vai puxar, vai ser só no último mesmo. Você está em qual semestre, Ramon, do curso? O nono? Eu acho que tem alguns cursos de matriz antiga que são no nono e outros são no 10º. Então, você olhou, não tem nada de estágio obrigatório aí para você esse semestre, isso? Eu tô olhando aqui realmente, ó, dá para ver naquela parte de vida acadêmica, né? Tá Minhas aqui notas, minhas isso. notas, aí eu quero ver detalhes. Não tem nada aqui de estágio, só tem as matérias normais. Então, Então tá não vai tranquilo. ter esse semestre. Não, esse semestre não. Fica Tá bom, tranquilo. então, Para obrigado. o próximo, Obrigado. com certeza, porque a engenharia é obrigatório o estágio. Tá Assim, bom. para o próximo semestre, eu acredito que não vai mudar muito as informações. Se quiser ficar na aula, enfim, né, para você entender mais ou menos como funciona, Não, é tá até bom bom. para você ir traçando aí, sei lá, um local ou um campo, de Uhum. repente, tá Tá bom? bom. Obrigado.
Imagina. Aí, pessoal, para os alunos da licenciatura, existe a dispensa docente. O que é isso? Eu já sou professora, por exemplo, e estou fazendo a minha segunda licenciatura, já dou aula na escola. Então, se eu tenho 100 horas de estágio para cumprir, com a dispensa docente eu cumpro 50 horas, porque as outras 50 eu tenho a dispensa docente, tá? Isso somente para alunos da licenciatura e que estão efetivamente trabalhando dentro da escola, dando aula, tá? Isso não vale para pessoas que trabalham na escola, por exemplo, na secretaria, na biblioteca, como monitor de alunos, vale somente para professores que estão dentro de sala, tá? Essa dispensa docente é um documento que está na disciplina, o aluno entrega na escola para ser preenchido e ele entrega, inclusive, com o olerite, para provar que ele é contratado da escola, tá? Então, existe uma resolução que dá essa dispensa para os professores, mas mediante a essa documentação, tá? Aí, pessoal, como que eu vou acessar minha disciplina de estágio? Então, eu vou procurar ela lá no meu Blackboard para ver essas informações, documentos e manuais. Ela vai estar lá no rol das disciplinas semestrais, que vai estar fevereiro/junho. Então, vocês vão visualizar, no caso desse print que eu coloquei aqui para vocês, esse aluno tem 2 estágios obrigatórios, tá? Eu faço uma ressalva aqui para a licenciatura, para a disciplina de prática de ensino, né, que esse print é de um aluno de licenciatura, que ela abre junto com o estágio e caminha junto aí durante o semestre, os conteúdos são bem parecidos, mas são disciplinas distintas, o aluno precisa cursar as duas, tanto o estágio, né, realizar as horas, entregar os documentos, e a prática de ensino, fazer as atividades reflexivas. Nesse caso aqui, esse aluno tem 2 estágios a cumprir. Como que ele faz? Ele faz um TCE? Não, ele tem que fazer cada documento para cada disciplina. Então, esse aluno vai precisar pedir um termo de estágio para essa, um termo de estágio para essa, e entregar cada documento correspondente de cada disciplina, tá? Eu não posso aproveitar documentos de uma disciplina para outra, tá? E em relação à carga horária, lembra que eu falei lá no início da lei do estágio, de 6 horas diárias? Como que faz? Imagina que aqui ele tem que cumprir, vou chutar, tá? Umas 50 horas e aqui outras 50 horas, né? Ele pode fazer as duas ao mesmo tempo, mas lembra das 6 horas diárias? Então, ele teria que fazer 3 horas em um estágio e 3 horas em outro, não pode ultrapassar 6 horas diárias. Ou ele faz as 50 horas de um estágio primeiro, terminou essas 50 horas, ele faz essa outra aqui, disciplina, depois, tá? Ou em dias alternados, sei lá, terça, quarta, quinta, faz 6 horas nesse estágio, e segunda e sexta, 6 horas nesse estágio. Aí pode também. Então, o aluno pode cursar 2 estágios ao mesmo tempo, ele só precisa ficar atento a essa questão da carga horária, de não ultrapassar de 6 horas, e entregar as documentações correspondentes de cada disciplina, tá? Porque pode acontecer isso, às vezes o aluno está no estágio, puxou uma DP que tinha sido reprovada, né, e entrou 2 estágios, isso pode acontecer, tá? E aí só precisa tomar cuidado com isso. Então, para ser aprovado no estágio, você tem que entregar todo o documento, fazer a carga horária completa e os documentos deferidos. O que significa isso? Por exemplo, imagina que você entregou lá o seu relatório de estágio. Você entregou e esqueceu, não olhou correção, não acompanhou. E ele foi indeferido por algum motivo, e você não corrigiu e entregou de novo no prazo, você vai ser reprovado no estágio, tá? Então, entregou a documentação de estágio, acompanhe a correção do tutor. O que é acompanhar a correção? Entrar lá na sua disciplina no boletim de notas, toda semana, ou cada 2, 3 dias, para você olhar se já foi corrigido. Qual o prazo de correção? Quando você entrega os documentos dentro da disciplina do estágio, a gente imagina, aí, né, a gente fala para os alunos aguardarem de 10 a 15 dias a correção, tá? E aí, nesses dias, você vai entrando. Passou de 15 dias, meu tutor não corrigiu, tá lá meu documento sem correção. Mande uma mensagem para a tutoria, tá? Porque, assim, se ele for indeferido durante o período do prazo, você pode corrigir o documento e entregar novamente. Agora, se você também entregou lá no final do prazo, não vai ter tempo hábil de correção, tá? Então, quanto antes você entregar esses documentos, acompanhar a correção, né, e se for necessário corrigir, entregar de novo, né, você tem um tempo hábil para isso. Então, é importante vocês acompanharem a correção do tutor, tá?
E aí, quais são, então, os documentos do estágio obrigatório? Basicamente, são 4 documentos, tá? Para todos os cursos, bacharelado, licenciatura. Eu faço só uma ressalva aqui para os cursos de serviço social, que eu acredito que tem alguns outros documentos que o Cefes exige no estágio, tá? Mas vai estar especificado lá na disciplina esses outros documentos. Esses 4 eu tenho certeza que vão estar lá também para o aluno entregar, tá? Então, o primeiro passo, solicitação do termo de compromisso de estágio. Esse termo de compromisso, ele é um contrato, né? Vamos entender assim, um contrato entre o campo de estágio, a faculdade e o aluno. Cada um tem seus deveres e seus direitos dentro desse contrato. Então, você não pode iniciar o estágio só com a carta de apresentação de estágio. Ah, vou lá, imprimi a carta, entreguei no campo. Não. É importante você celebrar o termo. Sem esse termo, você não começa o estágio, tá? Então, esse termo é celebrado lá na CA Online, eu vou explicar o passo a passo para vocês, né? Depois que vocês finalizarem o pedido do termo, vierem assinado com todas as assinaturas, porque você pede o termo na CA, aí o setor de estágio vai assinar, a empresa onde você vai fazer o estágio vai assinar, você também vai assinar, e aí sim você inicia o estágio, tá? Iniciando o estágio, você vai preenchendo a ficha de acompanhamento, no final o seu supervisor preenche a ficha de avaliação e você faz o relatório, tá? Lembra que eu falei da dispensa docente? Se o aluno for da licenciatura e estiver dando aula neste semestre, pode entregar também a dispensa docente, tá? Que é um outro documento que está lá na disciplina. Aonde eu vejo tudo isso? Dentro da disciplina, no item documentos e manuais, vocês vão ter todos esses acessos aqui, cada flechinha. Quando você clica numa pastinha, por exemplo, pelo menos nesse acesso que eu fiz, abriram vários manuais de vários cursos. Procura do seu curso e abra somente as questões do seu curso, tá? Plano de estágio, a pólice de seguros vai abrir também da Cruzeiro, da Unifran, da Brás Cubas e tal. Vamos lembrar que o nosso polo, Piracicaba Alto, ele é bandeira Unifran, tá? Então é importante vocês, se precisarem da pólice. O que é a pólice de seguros? Ela garante que você, dentro do campo de estágio, vai estar segurado. Essa pólice é da universidade. Por que ela está aqui na disciplina? Ela vai estar lá no seu termo, que já vem preenchido automático. Mas, às vezes, o campo de estágio pede. Ah, eu quero uma cópia da pólice de seguros. E aí você pode imprimir e entregar lá no campo, tá? Aqui, como é um print de um curso de licenciatura, tem a declaração de docência e aqui os demais documentos, tá? Que eu vou falar um pouquinho melhor deles. Aqui, pessoal, no termo de compromisso, que é o primeiro passo que vocês precisam fazer, existe o guia de solicitação de termo de estágio, que é um guia novo, atualizado, tá? Que está lá dentro da disciplina. E ele está em PDF, então eu vou parar aqui a minha apresentação, eu vou compartilhar o PDF, porque eu acho que pelo PDF a gente consegue, eu consigo explicar melhor aí para vocês. Deixa eu ver o PDF. Deixa eu ver lá. Vocês veem minha tela? Aí. Então, guia de solicitação do termo de estágio, tá? Então, vocês vão pedir pela CA Online, porque às vezes o aluno ele entra em contato com o polo, tá aqui meu termo, preciso que o polo assine. Não é o polo que assina, tá? É o setor de estágio da universidade, a empresa onde você vai realizar o estágio e você como estagiário, tá? Então, onde eu vou? Lá na CA Online tem assim que você clicar na bolinha lá da CA Online, vai abrir na lateral a solicitação de termo de estágio, certo? Clicou lá na CA Online, aí você vai entrar no preenchimento, já vem preenchido o semestre, o nome do seu orientador, os seus dados, né? Confere se seus dados estão corretos, já vai vir os dados do curso, da universidade, isso tudo já vem pré-preenchido, tá? Se os seus dados estiverem incorretos, você pode colocar ali, clique para editar os dados, tá? Aí aqui você vai colocar se ele é um estágio obrigatório, sim ou não. No caso do obrigatório, sim. O não é aquele não obrigatório, sabe? O remunerado. Se um dia você for fazer o remunerado, também é por esse caminho, tá? Mas no caso for obrigatório, clique em sim. Aí, supervisor do estágio. Quem é essa pessoa? É a pessoa que vai ser responsável por você na escola, na empresa, no laboratório, no local, no campo onde você vai fazer o seu estágio, tá? Então, é importante que você coloque certinho o cargo, o e-mail, as informações, porque como a assinatura ela vai por e-mail, se você, por exemplo, colocar o e-mail do seu supervisor errado, ele não recebe esse documento para assinar, tá? Porque a assinatura ela é digital.
certo? Então, quando você for fazer esse preenchimento, você já tem que estar com todos esses dados em mãos aí para você poder preencher lá na CA, tá? Aí você vai preencher também dados da empresa, CNPJ e tal. Para que tem o CPF aqui? Agora eles abriram esse campo, tá? O CPF é quando o aluno vai fazer um estágio com um profissional liberal, que isso pode acontecer também. Por exemplo, alunos da engenharia, né? Ah, eu não quero fazer numa empresa, eu quero fazer meu estágio com um profissional liberal, né, autônomo, enfim. Você pode fazer, essa pessoa vai ser seu supervisor, e vai assinar o estágio para você. A mesma coisa nos campos da saúde, no caso do curso de nutrição, fisioterapia, isso pode acontecer também, tá? Lembrando que se for de profissional liberal, esse profissional liberal tem que ter o registro no conselho profissional da categoria, tá? Para que seu estágio, para que seu termo de estágio seja aprovado aí, deferido, tá? Se for empresa CNPJ, ele já puxa automático, já vai estar cadastrado no sistema. Se não tiver cadastrado, você pode preencher manualmente, tá? O CNPJ. Para profissional liberal, a mesma coisa, tá? Aí, ao invés de CNPJ, você vai preencher com o CPF, o nome, né? Tudo certinho. Código do INEP, isso exclusivamente para alunos da licenciatura, alunos da licenciatura que vão estagiar em escola, todas as escolas têm o código INEP, tá? No código do INEP, onde eu vejo esse código? Tem que ligar lá na escola. Porque cadê o código do INEP? A escola sabe que é um código de registro da escola com o sistema INEP do MEC, tá? Então, é importante colocar isso porque esse registro da escola, depois, quando o aluno for prestar o ENAD, que agora o ENAD das licenciaturas são obrigatórios, tá? Todos os anos. Então, é importante esse código estar lá, sem esse código o aluno não prossegue, tá? Eu vi que a Sara colocou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Aqui no Polo tem muitos casos de profissionais liberais e quando se é solicitado corretamente, tudo corre bem. É isso mesmo, Sarinha. Agora que eu tenho alguns alunos que eu atendi no semestre passado, muitos fizeram como profissionais liberais, no caso da nutrição, engenharias, fisioterapia, eu tive, educação física, que pode ser com um educador físico autônomo também, né, tendo, para profissional liberal, né, tendo registro no conselho profissional, o aluno pode estagiar também, tá? No item 6, dos supervisores acadêmicos da IES, tá? É importante, pessoal, o supervisor acadêmico da IES, para o curso específico do serviço social, tem uma pessoa específica para colocar, né, aqui, ó, especificamente, ó, nutrição e serviço social, existem supervisores acadêmicos e os dados estão disponibilizados na disciplina, tá? Para todos os demais cursos, as informações são da professora Clara Vieira Teixeira, que é a supervisora acadêmica que vai assinar o seu estágio, tá? Então, somente para os cursos de nutrição e serviço social, são outras pessoas, tá? Para os demais cursos, professora Clara Vieira, tá aqui os dados, tá? Período horário de estágio, horário, dias da semana, disciplina de estágio, aí você vai prosseguindo com esse preenchimento, tá? O supervisor de estágio, nesse caso, ele precisa do registro do conselho profissional, exclusivamente dos cursos de serviço social e engenharia, precisa estar aqui. Quem é o supervisor de estágio? Aquela pessoa que vai assinar, vai ser responsável por você no campo, e vai assinar o seu estágio também, tá? Lembrando que o CPF e o e-mail devem ser preenchidos, o e-mail tem que ser válido, porque esse termo vai para o seu supervisor assinar via e-mail na assinatura digital. Descrição das atividades, documentação do seguro, tá? Que já vai estar aqui automático, tá? Ou você pode anexar, caso for um documento, um estágio não obrigatório, certo? Se tiver algum agente de integração, nesse caso, mais para o obrigatório, quando é via CIE, NUB, central de estágios, assim, né, que tem algum agente de integração que intermedia o estágio remunerado, mas no caso do obrigatório, não, né? Clique em não, prossegue, finalização do protocolo. Então, finalizou. Lembrando que o setor de estágio vai assinar primeiro, depois vai mandar um e-mail para o seu supervisor assinar, depois para você como aluno assinar, e aí finaliza o processo, você já consegue baixar o documento, tá? Aonde eu vejo o status dessa solicitação? Na mesma CA online, acompanhamento da solicitação de termo de estágio,
Aqui é o que eu já tinha explicado, né, das assinaturas. Você clicando no botão ação, ver em anexo, você já consegue visualizar aqui o documento, se está deferido e indeferido, e fazer o download desse documento, tá? Depois que você fizer um download, terminou? Não terminou, você tem que entregar esse documento dentro da disciplina do seu Blackboard, tá? Não é só pedir na CA, porque vamos pensar que a CA é na área do aluno, Blackboard disciplina, essas áreas não conversam, tá? A CA é só a permissão para você ter assinatura e iniciar o seu estágio. Tendo o documento assinado, você baixa esse documento e inclui lá na sua disciplina do Blackboard, tá? Aqui, documentos aditivos, né, não tem essa... A gente nem vou falar disso hoje, tá? O aditivo é mais para o estágio que é remunerado, que é aquele que não é obrigatório. Certo, pessoal? Alguma dúvida do termo de solicitação, do termo de compromisso dessa solicitação? Vocês já fizeram? Já entraram na CA? Quem fez o semestre passado mudou um pouquinho, né? Deu uma atualizada, agora esse semestre ele está mais moderno, digamos assim, né? Aceitando aí o CPF de profissional liberal e tal. Vocês já fizeram, pessoal, solicitação lá? Os que estão aqui já sabem onde vão estagiar. Se eu não me engano, acho que o Alan, né, Estênico, que fez o semestre passado, né, Alan, que você fez uma solicitação por lá. Essa era a minha dúvida meio, creio que me ajudou muito. Fechou, Alan. Gente, não tem segredo, tá? É mais vocês terem todas as informações ali no preenchimento, porque antes de fazer o preenchimento, o que você pode fazer é fazer... Opa, que eu compartilhei de novo. É você olhar lá no que precisa de informação e pedir para o campo de estágio, tá? É bem simples. A assinatura também é rápido, em até 2 ou 3 dias vocês têm esse documento todo assinado, tá? É importante, não está assinado, veja lá no seu supervisor se não está parado na caixa de e-mail dele, porque se ele está deferido na sua área do aluno, ele já foi para o seu supervisor. Veja às vezes se não está no spam, na lixeira, porque por onde vai esse documento? Ele vai por e-mail pela plataforma Abaris, que é uma plataforma de assinatura digital. Então, dependendo da configuração de segurança do e-mail, pode ir para o spam ou para a lixeira, tá? Então, se está deferido lá o TCE no CA Online, já está no e-mail do supervisor, tá? Então, aqui um fluxo, só para vocês entenderem, então, eu faço a solicitação pela CA, aguardo o deferimento e assinaturas, né, do núcleo de estágio, depois do supervisor, depois vai para você, por e-mail para você assinar, aí você baixa esse documento assinado por todas as partes e entrega lá na disciplina do Blackboard, certo? Então, tem que percorrer esse percurso aqui, até vocês terem o termo de compromisso de estágio. Por isso que ele é o primeiro passo. Como ele é o contrato ali, que vai reger cláusulas de deveres e direitos, tanto do aluno, da universidade, da empresa, é a partir dele que você inicia seu estágio, tá? Antes disso, não é possível iniciar o estágio. Aí, iniciando o estágio, tem a ficha de acompanhamento. Essa ficha está lá para ser baixada, ela é uma ficha em Excel. Você tem que colocar os seus dados aqui, RG, o curso, a disciplina, é o nome da disciplina de estágio. Onde eu vejo isso? Lá no Vida Acadêmica, minhas notas, tá lá, ou pela carta de apresentação de estágio, o nome da disciplina vai estar lá também, tá? Aqui vocês vão colocando data de entrada e saída, e essa planilha, ela é uma planilha travada, no sentido que ela vai somando automaticamente as horas de estágio e faz a somatória geral aqui, tá? Então, de repente, imagina que eu tenho 200 e tantas horas para cumprir. Uma folha só não vai ser suficiente, certo? Eu vou precisar ir de 2, 3 folhas. Tem importância. Você vai baixar esse Excel, preenche essa, acabou aqui as linhas, baixa outra planilha, preenche. Eu vou ter vários arquivos? Vai, porque aí você vai imprimir todos eles para coletar as assinaturas, tá? Então, primeiro, eu preencho as informações no Excel. Aqui, automaticamente vai estar somado as cargas horárias, nem que seja 1, 2, 3 folhas, tá? Imprime, faz a impressão desse documento, o estagiário assina aqui, o seu supervisor de estágio assina aqui, o CPF dele, e aqui tem o carimbo do responsável e a assinatura do responsável também, certo? O que é aqui? Assinatura do responsável supervisor, é isso. Então, preencheu, imprimiu, coletou assinatura, carimbo, meu supervisor não tem carimbo pessoal dele, pode ser o carimbo da empresa,
tá? Mas se você tiver aí 3, 4 folhas dessas, todas elas têm que ter os carimbos e assinaturas, tá? Ao final do estágio, o seu supervisor de estágio vai preencher uma avaliação, tá? Essa avaliação, ela está em Word, então você pode colocar aqui tanto digitado quanto a caneta, tá? Essa ficha de avaliação. No final, ela também tem assinatura, carimbo, CPF, tá tudo aqui embaixo, tá? Então, esse documento, ele só é válido somente com assinaturas e carimbos, certo? Ele pode ser preenchido a caneta, como pode ser preenchido no Word, certo? Dentro lá da sua disciplina de estágio, nos avisos, vai estar uma orientação específica de cada documento desse. Essas orientações eu tirei lá dos avisos das disciplinas, tá? O final, eu preciso fazer o relatório, tá? Então, de todos os documentos que precisam de assinatura, TCE, ficha de acompanhamento e ficha de avaliação, precisa de assinatura e carimbo, o relatório não precisa de assinatura nenhuma, tá? O relatório, ele é a sua impressão do estágio, onde você vai relacionar teoria e prática, tá? Ele é um documento que já está nas normas da BNT, já está no Word bonitinho, é só você baixar e começar a escrever. Ele vai ter os tópicos lá para você ir escrevendo, né? O campo de estágio, o histórico da concedente, né? Que é onde você está fazendo estágio. Vai pedir ali para você fazer algumas correlações entre teoria e prática. Então, é muito importante o relatório de estágio, ele tem já prontinho dentro da sua disciplina, é só você entrar lá e baixar. Ele vai baixar um documento de Word, e é em cima desse Word que você vai construir o seu relatório, ele já está pronto. Finalizando ele, você salva ele em PDF e entrega aqui na disciplina, não precisa de assinatura de ninguém, tá? É mais essa questão de você fazer uma reflexão entre a teoria e a prática do estágio neste relatório, certo? Aonde você vai entregar esses documentos? Na própria disciplina do Blackboard, lá a entrega de documentos vai existir um campo para cada entrega, tá? Ah, confundi os arquivos, eu entreguei o TCE na ficha, entreguei, vai ser indeferido, mesmo que seu documento estiver correto, tá? Então, é importante que você se atente na entrega correta de cada item de documentos, tá? Então, aqui, ficha de avaliação de estágio, clicou, vai abrir aqui do ladinho, né? Abre uma outra aba, iniciar tentativa. Clicando aqui, ele vai abrir para você fazer o upload dos documentos, tá? Lembra da ficha de avaliação que eu falei? Às vezes mais horas, vai precisar de mais folhas. Coloque todas as folhas num arquivo único para fazer um upload só, tá? Você não vai ficar, tem 3 folhas, você não vai subir 3 folhas, não. Você vai escanear as 3 folhas num único arquivo e subir uma vez só, tá? Todas as folhas têm que estar juntinhas num único arquivo, certo? Ficha de acompanhamento de estágio é uma folha só, o relatório geralmente tem mais páginas, mas você vai salvar tudo em PDF, certo? Para incluir de uma vez. E o termo de compromisso também, ele já vem assinado em PDF para você incluir, certo? Inclui cada item correspondente nos documentos aqui e aguarda a correção, certo, pessoal? Lá no boletim de notas, até não tem um print, mas aqui em cima tem aqui, ó, boletim de notas. É por lá que você vai acompanhar deferido ou indeferido. Caso o seu documento for indeferido, na frente vai ter um balãozinho onde você consegue clicar e ver o motivo. Ou faltou uma assinatura, ou o documento está errado, ou seu tutor quer que você corrija alguma coisa, por exemplo, e aí vai estar lá no balãozinho para você fazer a correção, tá? É importante, pessoal, que vocês também dêem uma olhada no Vamos Começar, existem lá um item de campo de estágio, calendário aqui exclusivo das licenciaturas que eu peguei, tá? E aí, quais são os prazos que vocês têm este semestre, tá? Lembra que aquela entrega do TCE pela CA Online, ela tem um prazo, porque o setor de estágio tem um prazo para fazer assinatura, para o seu supervisor assinar. Então, se o prazo total da disciplina é lá no dia 8 de junho, eu preciso entregar meu TCE no CA antes, tá? Para os cursos de saúde, esse prazo finaliza no dia 23 de março. Lá para o dia 30 de março que eu arrumei um estágio, eu vou entregar lá no CA Online. Já perdeu o estágio, não tem como mais, porque já passou o prazo da CA,
certo? Então, isso exclusivos para os cursos na área da saúde. Para todos os outros cursos, pode até no dia 25 de maio entregar pela CA. Mas vamos lembrar que o TCE é o primeiro documento, sem ele você não começa o estágio, então ele vai ser o primeiro documento. Já foca nele primeiro, faz, pede, aguarda as assinaturas, assinou, faz o download do documento, coloca lá no Blackboard para vocês não perderem prazo, tá? Todos os demais documentos, ficha de acompanhamento, relatório e ficha de avaliação, até o dia 8 de junho nas disciplinas, tá? Entregar lá dentro da sua disciplina. Aí, pessoal, os tutores também fazem gravações de webs, tá? Eles muitas vezes divulgam nos avisos, ó, tal dia, tal horário vai ter uma web, e aí, se você não conseguir participar, ele também deixa gravado e fica lá dentro da disciplina Encontros Síncronos Gravações, tá? Então, estou com uma dúvida específica nesse documento ou no campo de estágio, porque, como eu falei, essa aula ela é bem geral, tá? Eu não aprofundei em nenhuma área, né? Em nenhum curso, somente na documentação mesmo. Então, dentro da sua disciplina de estágio, o seu tutor vai ter aprofundado. Eu posso fazer que nem curso de licenciatura, eu posso fazer uma parte no EJA, uma parte na escola, tudo isso vai estar explicado nas gravações das webs, certo? Engenharias, posso fazer estágio na empresa onde eu trabalho, ou como profissional liberal, numa área X, enfim. Essas informações mais relacionadas à área de estágio estão nas gravações, ou vocês também podem direcionar para a tutoria, tá? Porque aqui no Polo a gente tem orientações gerais, então quando é uma dúvida específica de conteúdo de estágio, de uma documentação diferente, onde o aluno está fazendo, por exemplo, o estágio, ou campo de estágio específico, é importante vocês mandarem para a tutoria. Dentro lá da disciplina tem o Fale com a Tutoria, tem o item de envie uma mensagem, clicando lá vai para o bot, que é o robô, a gente chama de bot, né? Que é o robozinho, o Edu, ele vai confirmar as suas credenciais, RGM, qual disciplina você quer mandar. A hora que ele falar assim, pode escrever a sua mensagem. Aí você escreve a sua mensagem e envia se tiver alguma coisa para anexar, um documento ou alguma questão assim, um print de tela, alguma coisa, vocês ficarem com dúvidas, anexa nessa conversa e envia. Enviando, a resposta vem no seu e-mail em até 48 horas, tá? Então, a resposta não fica na disciplina, ela vai para o seu e-mail. Bruna, não recebi em 48 horas. Olha lá no spam, olha na lixeira, porque foi, pessoal. A tutoria, ela responde no prazo. Só que, às vezes, o aluno não visualiza, ou porque tem muitos e-mails na caixa de entrada, acaba se perdendo, ou porque foi para o spam, para a lixeira, por conta de alguma questão de segurança do e-mail, tá? Não que o tutor não tenha respondido. Certo? E aí, aqui os nossos contatos, então, pessoal, a gente fica à disposição para dúvidas aí, o atendimento das 10 às 19, de segunda a sexta, de sábado das 9 às 12. Quem faz o atendimento acadêmico nesse número é a Anne, eu também fico logada nesse WhatsApp o dia todo, então, se quiserem tirar uma dúvida específica comigo também, pode me chamar nesse WhatsApp, tá, que eu também fico com ele aberto aqui, ou pelo meu e-mail também, pessoal, que está aí no slide aí para vocês. Certo? Eu falei bastante. Vamos ver aqui se tem dúvidas no chat. Obrigado, viu, Bruno? Vou saindo aqui, viu? Abraço. Beleza, Ramon, eu que agradeço. Tchau, tchau, viu? Alama Sena, aproveitando o termo de carga horária, olhando no meu manual, fiquei com uma dúvida. Lá citam 3 cargas horárias. Os manuais, eles dão um panorama geral. Aí, Alão, o que eu vou pedir para você, para onde você vai visualizar certinho qual é a carga horária do seu estágio, tá? Que você precisa realizar. Lá na sua área do aluno, na emissão de documentos, deixa eu achar o print aqui. Na área do aluno, emissão de documentos, vai ter lá, carta de apresentação de estágio. Quando você faz, seleciona a disciplina e faz a emissão da carta, nessa carta já vem a carga horária aqui, Tá? Igual nesse exemplo que eu estou usando aqui. Veja se você tiver com a área do aluno aberto, Alan, faz esse acesso, dá uma olhadinha lá para ver se você visualiza, certo? Alan, tem um compromisso, vou embora, tal, beleza. Alan, 80 horas, disciplinas de estágio, tá? Acho que isso é o que você viu no seu manual, né, Alan? Isso é o que aparece no manual. Mas eu estou com um site aberto aqui, eu vou dar uma olhada na emissão de documentos.
Isso, não no Blackboard, olha na área do aluno mesmo, emissão de documentos, carta de apresentação de estágio. Veja lá. Porque eles colocam no manual porque cada aluno está numa grade curricular, sabe? Conforme a grade vai atualizando, aí tem horas de estágio que aí no manual vai falar as 3 cargas, né? As 3 cargas horárias diferentes. Sim, sim. Entendi. Acho que é só essa dúvida mesmo. Eu consigo olhar aqui e acho que já dá para processar nada. Belezinha, então, Alan, acho que só sobrou você. Você tem mais alguma dúvida que você queira tirar, falar? Não, era somente essa, Bruno. Belezinha, então. Obrigada. A gente vai disponibilizar a gravação da aula, tá? Também. E se tiver dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp. Tá, joia. Agradeço, viu? Obrigado pela explicação. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. E aí, Sarinha, tudo bem? Tá me escutando? Beleza. É isso, você viu? Deixa eu só finalizar a gravação aqui e aí a gente já conversa um pouquinho. Bom, é isso então, pessoal. Espero que todos apreciem a nossa aula de estágio. Nos vemos na próxima web. Tchau, tchau. Cadê?